Alexandro falando. Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato, porém sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição. Olha lá. Tá aí o Alexandro, amigo Eugênio Leal, amanhã tem Bahia e Flamengo. E a gente estava lembrando, eu estava conversando com o Leon, nosso editor-chefe, que a última vitória do Bahia sobre o Flamengo foi aquela com Jorge Jesus, em que estreava um lateral esquerdo no Flamengo. Sabe quem? O próprio. Felipe Luiz. Ele mesmo. E que ficou muito marcado naquele jogo, porque o Flamengo levou um gol de contra-ataque nas costas dele, e a torcida, Felipe Luiz está muito lento, não sabe correr para trás e tal. Foi verdade. Aquele jogo... Uma cornetada mesmo, verdade. Muito cornetado, muito. Depois ele deu a volta por cima, junto com todo o time, né, do Jorge Jesus. Acho que foi 3-0 aquele jogo. 3-0 para o Botafogo. O Bahia. Pro Bahia. O Bahia. Bahia. Agora é uma outra realidade, é um outro momento do futebol, mas é um grande desafio para ele, Felipe Luiz, como novo técnico do Flamengo, seu segundo jogo contra um time bem melhor do que o que ele enfrentou na estreia, né? Tecnicamente falando, o Bahia hoje é um time muito mais seguro, mais consistente, que gosta muito de ter a bola, consegue... O Bahia hoje é o time com melhor média de acerto de passes no Campeonato Brasileiro. Ele retém a bola, o meio de campo dele trabalha muito bem. É um time que oscilou, acho que ainda tem algumas carências no seu elenco. Para mim, as carências do Bahia estão lá atrás no gol e no ataque, mas o meio de campo e as laterais são muito fortes. E vai ser um duelo fora de casa, né, para o Flamengo. Então, vamos ver como é que vai sair, qual vai ser a estratégia do Felipe Luiz e como o Rogério vai entender também esse Flamengo novo, né? Esse Flamengo diferente, o Flamengo mais solto, o Flamengo mais agressivo, mais vertical. É um jogo bem interessante da gente acompanhar amanhã. Vai ser muito curioso para ver. Já no primeiro turno, o Bahia faz um bom jogo contra o Flamengo. No Maracanã. Perde, mas joga bem. O Bahia consegue ser um raro time com mais posse de bola que o Flamengo, àquela altura, mas peca por aquilo que o Bahia vem pecando o campeonato inteiro, na finalização. O Bahia cria, perde gol. Nesse tipo de confronto, principalmente confronto pesado, esse é um confronto direto de tabela ali, de colocação, luta por G4, é o objetivo do Bahia, né? Uma Libertadores, uma volta a Libertadores já em fase de grupo. Então aquele Bahia que já nem era tão maduro no primeiro turno, já deu trabalho ao Flamengo. Depois teve os confrontos pela Copa do Brasil, o Flamengo sempre melhor, acabou passando. E é um desafio para um time como o do Rogério, que gosta de jogar, né? Sim. O Rogério gosta de jogar o jogo. E esse time do Felipe também vai querer jogar o jogo. Se jogar o que jogou contra o Corinthians, vai dar um suador danado. Eu acho que é o momento da gente descobrir, aos pouquinhos, como será esse Flamengo do Felipe Luiz. Porque a primeira amostra contra o Corinthians é de um time muito intenso, é um time também que precisa se preocupar com a intensidade no segundo tempo, para não perder tanto ritmo. E o Bahia é um time que também vai oferecer perigo. O Eugênio mesmo citou que é um time um pouco mais estruturado dentro de campo hoje do que o Corinthians. Então o Flamengo também não vai ter tarefa fácil. Não vai fazer o que o Corinthians fez na escalação inicial contra o Flamengo. Perfeito. E também acho que não vai sofrer tanto, vai oferecer mais perigo do que o Corinthians ofereceu no primeiro tempo. Então a gente tem que analisar que esse jogo é importante para os dois, tudo bem, pela posição na tabela. O Bahia está a 3 pontos do Flamengo. Pode dar uma encostada. E o Flamengo vencendo, pode chegar a 51 pontos. A discussão, que é sempre assim com o Flamengo, né? A discussão agora começa com o Felipe Luiz falando sobre, a gente tem fé no brasileiro. Honestamente, se tivesse que fazer uma aposta aqui, um palpite com vocês, nem deveria ser cogitada a história de brigar por título agora. Né? O Flamengo precisa montar um time, pensar na Copa do Brasil para tentar um título mais viável, né? Que são poucos jogos que separam o Flamengo de uma decisão, de um caneco na Copa do Brasil. Exato. Só que esse jogo também pode colocar o Flamengo um pouco mais aliviado na tabela se os 3 pontos chegam, professor. Pra ter sossego, né? Exatamente. Agora vamos lembrar que o time do Felipe Luiz foi intenso contra o Corinthians, mas também permitiu muitas oportunidades de gol para um adversário que passou 90 minutos errando passe. E olha que o Corinthians jogava... No tempo, principalmente. Né? Opa! E mesmo no segundo... Né? Mesmo no segundo. O Corinthians teve bola na trave do Romero,
teve aquele lance que Léo Pereira salva uma bola do Romero também. o Hernandes aparece sozinho na cara do gol. Não sei se ia dar impedimento ou não, acho até que não ia, mas o Flamengo foi muito permissivo. Se for permissivo desse jeito contra um time como o Bahia, que gosta de tratar a bola, por mais que o Bahia goste de jogar o gol pela janela, uma hora a casa cai. Deu um motivo para tirar o do time? Não sei, de repente o professor não gostou da atuação do Falta Gabigol. você agora me falar o seguinte: não, Eugênio, que agora já pode jogar o Carlinhos. Não, isso é você que tá falando. Porque, Felipe não é louco. Ué, ele pode, de repente, maluco. querer colocar o Plata com o Bruno Henrique, não sei. não tem porquê. Foi uma grande atuação do Gabigol? Não foi uma grande atuação, mas foi uma atuação melhor do que ele vinha tendo. E melhor que a do Plata contra o Penharol, por exemplo, eu acho. Também, Eu acho que houve um exagero. Tem muita gente falando, nossa, o Gabigol jogou muito contra o Corinthians. Também acho que não foi. Calma. tudo isso. Não, Não mas- foi tudo isso também, eu tô mas com o já Abel. foi melhor. Mas já foi melhor. que Quase o Corinthians. deixa o gol dele, se Sim. não é o Não, e centímetro. o próprio de letra linhas também, que mágicas. o Hugo salva o Corinthians ali. Se ele faz aquele gol de letra, minha Nossa Senhora, vocês imaginam o programa Ele no dia fez um seguinte. jogo que ele não fazia, fez pouco, é verdade, não fez muito, mas é um jogo que ele não fazia há muito tempo. Nesse ano ele não fez um jogo assim. Tá vivo de novo, Abel. Aquilo que eu falei Pode segunda-feira falar, aqui. solte a voz e fale. É Gabigol e mais 10. Fale, por favor. É Gabigol entre os 10. Entre os 11. Entre os 11. Pipocou, mas tudo bem, vai lá. Não, mas é isso. Não dá pra falar que é ele mais 10. Mas ele vai jogar. A não ser que tenha algum problema, não acredito nisso. Algum problema físico. Não tem motivo nenhum pro Felipe Luiz, que deu a ele, na minha opinião, Tite via vários corretamente. motivos. Mas o Tite é o Tite, ele foi embora já. É ex-técnico do Flamengo. O técnico atual é o Felipe Luiz. Pelo que ele fez no jogo, pela oportunidade que ele deu de novo ao Gabigol, pelo que ele falou do Gabigol, pelo que o Gabigol mostrou dentro do campo, para aquela função, tá certo. Eu acho que ele já virou a chave e a tendência é ele crescer de produção. E tem outra coisa também, né, Eugênio? Se você analisar, o Plata não vem bem. Você tem o retorno do Michael, e você poderia jogar o Bruno Henrique como um centroavante, mas também não tá funcionando. O Bruno Henrique não funcionou como centroavante nas últimas partidas Michael com o tá Tite. voltando, não dá O Michael pra... tá voltando. Ele tem que ir entrando aos poucos Exato, no time. é o fator ali, segundo tempo, pegar uma linha defensiva do adversário cansada e tentar fazer aquela fumaça que o Michael faz. Então, Que não fez, né? Quando ele entrou... contra o Corinthians não fez. Junto com, aliás, com o Matheus Gonçalves, que tinha ido muito bem contra o Atlético Paranaense, mas a partir daquelas duas entradas, o Flamengo caiu de produção Sim, contra o Corinthians. sim. Então, aquelas mexidas... Matheus Gonçalves era do time sub-20. Sim, mas já está no time principal há algum tempo. Sim, já tá. Esteve emprestado ao Bragantino, voltou, faz Eu parte do fico elenco imaginando- principal já há algum tempo. Isso acontece muito, né? Quando o técnico que está nos times de baixo assume o time principal, ele tem um outro olhar para o jogador. Não, mas o Matheus não fez parte do elenco fez parte? Então tá. do Felipe Era do Coutinho na time base. dele. Ele já tinha subido, ele já subiu tem um ano e meio, 2 anos, eu acho. Que ele já Felipe faz Luiz, parte. você falou Felipe Coutinho. Você Desculpa, tá Felipe com a cabeça Luiz. na colina? Não, Não. confundi os nomes. São Acontece, dois tudo- jogadores É ex-jogadores tudo Felipe, de só se seleção escreve diferente. brasileira, né? Os dois são Felipe. Os dois são Eu estou Felipe. pensando, se quando o Gabigol não justificava, e até o último jogo contra o Corinthians ele não justificava a confiança, e o Felipe Luiz deu essa confiança, na medida em que ele justifica com uma partida pelo menos razoável contra o Foi boa, Corinthians, foi boa. não pode tirar a camisa dele. Deixa a camisa para o cara, até porque o cara precisa de sequência. É isso. Né? Precisa de sequência para adquirir também, adquirir a confiança. Eu acho que foi uma partida muito de confiança. Ele faz o gol anulado, faz toda uma mise-en-scène lá com a bandeira do Flamengo na bandeirinha de escanteio. Você via torcedor voltando a fazer o gesto do fortão. Vão voltar as plaquinhas daqui a pouco. É o Chapolin, né, Hoje tem professor? gol do Gabigol. O nosso Chapola. Nosso Chapola. Ah, grande com certeza Chapola. você vai ter torcedor já Só vai estar abandonou levando a já. gente, não quer nada com a gente. Torcedor deixa guardadinha a placa lá. Saiu o gol, ele já pimba, bota pra Hoje jogo. tem gol do Gabigol. Professor, então, clássico. você gostou daquela frase? Quem foi que falou que ele estava precisando de carinho? Foi o Felipe Luiz que falou? Foi. Foi ele? Foi. As duas coisas. Ele estava precisando de carinho, mas ele também precisava retribuir esse carinho. Eu acho que na medida do que dava para ele fazer, ele fez uma boa partida contra o Corinthians. Uma partida difícil, uma partida decisiva. Ele teve presença na área, teve lá o lance quase de letra, teve o gol anulado, teve participação. Ele não participava. Até pelo jeito que o Tite montava o time, não tinha como ele participar. O que adiantava o cara ficar lá na frente se o time fazia aquele futebol para-brisa? Além do Gabigol, foi unânime aqui, também não me lembro de ter visto cornetas com o Pulgar.
pelo jeito, vai com o mesmo time, né? Estabilizou. Por um motivo Tava também. uma gritaria Por um antes que o motivo Pulgar também, tem que Abel, sair. Que o Léo Ortiz foi pra zaga. E o Léo Ortiz continua titular. Provavelmente o mesmo time, em outras palavras. Né? Exatamente. Eu acho que sim, mas embora a gente não tenha ouvido cornetas, o Pulgar não foi um dos melhores do Flamengo no jogo. Sim. É importante pontuar isso. É que a atuação do time como um todo deixou uma impressão, causou uma resposta muito, muito boa na torcida em geral, e que ela acaba relevando algumas situações. Assim. Não estou dizendo que o Pulgar jogou mal, mas no time ele não foi dos melhores. Ficou muito por conta do Gerson ali no meio-campo. Como já vinha sendo, né, o Gerson. Centralizar Acho que teve muito crescimento do Arrascaeta no jogo. Sim. Pulgar e De La Cruz abaixo, Gerson e. Acho que o De La Cruz foi bem na Arrascaeta. partida. Pô, eu achei ele um pouco mais. Inclusive sumido. coincide com a saída dele, a entrada do. Tô virando hater do De La Cruz, porque eu quero elogiá-lo mais, cara. Achei que ele Tô foi bem pegando no muito jogo. no pé dele. Exagera, hater não. Eu tô Ele, pegando inclusive, muito no foi, pé, cara. enquanto esteve em campo, o que mais tocou na bola. Agora, esse Só que para mais tocou lembrar, na viu, bola. professor? Nós citamos o jogo do primeiro turno, né? Sim. É bom lembrar que o Flamengo está jogando agora com o Corinthians, porque ele eliminou o Bahia com 2 vitórias na Copa do Brasil. Jogando melhor as A duas. gente esqueceu, mas... Sim. verdade. Tá naquela conta das 14 na derrotas conta do ali. Rogério. Do Rogério Ceni. Agora, 14. esse cara aí mais 10 que você quer aí no Flamengo é o Gerson. Se Sim, eu fosse apontar alguém e mais 10 no Flamengo hoje, é o Gerson. sem dúvidas. o Gerson tá jogando Nessa aí o professor cravou, Abel. É o Gerson. Cravou. o Adílio dos tempos modernos e mais 10. Gostei dessa, hein? Adílio dos tempos modernos. Ele usa Que sempre. moral. Ele Que moral. gosta. Ele tem vários Ele coloca dos na tempos conta do Qual Prates, foi mas a- é ele que cria.